Isso aí, galerinha. O movimento circular uniforme é uma matéria relativamente simples, mas seria importante tu pegar a manha nas partes mais básicas aí pra gente continuar conseguindo conversar sobre ele. Tu vê, né, cara? Movimento circular uniforme. O fato de ser circular mostra que a trajetória do cara é um círculo. E se eu fosse representar o cara em dois pontos quaisquer do círculo, vou pegar dois pontos clássicos aqui, ó. Quando esse carinha estiver passando por esse ponto, e depois de algum tempo, o carinha vai estar passando por aquele outro ponto ali. Claro que no meio do caminho ele passou por todos os pontos possíveis. Primeira coisa básica sobre lançamento circular uniforme. Pode pensar isso aí como uma pedra amarrada no barbante, né? Tô girando sobre a tua cabeça. Claro que só de fazer isso com a minha mão, ó, já não é um movimento perfeitamente circular, né? Então a mão teria que ficar parada e o corpo por inércia girando sobre a tua cabeça, com velocidade em módulo constante. Em módulo a velocidade é constante, o cara pode estar sempre a 20 metros por segundo, mas como ele faz curva, então tem aceleração, a chamada aceleração centrípeta, como falamos há pouco. Mas a primeira coisa de tudo, tem que saber para onde aponta essa velocidade. E aí, qual será a posição correta para o vetor velocidade numa situação como essa? Posição A, B, C, D, E ou F. Qual desses vetores representa adequadamente a velocidade da bolinha que gira com velocidade em módulo constante? Como? Parabéns! Muita gente tende a achar que se eu soltar o barbante, né, a pedrinha vai para lá, o que seria meio absurdo, porque a trajetória dela seria assim, ó, né? Ela faria uma mudança de trajetória abrupta ali. Tem gente que acha que a pedrinha vai para dentro da curva, né? Que até é mais inteligível, porque manteria, de certa forma, a curva dela, porém, como a guinada foi grande para poder ir na direção A ou B, né? Então também fica um pouco esquisito. Em compensação, se ele vai na curva C, né? Ele, depois de estar fazendo a curva, ele passa reto, que é a tendência natural dos corpos, né? Os corpos, quando não estão recebendo forças, ou quando as forças que eles recebem se anulam mutuamente, a gente diz que ele tende a andar em linha reta com velocidade constante. É o que a gente vai rever futuramente na primeira lei de Newton. Então a galera tem razão. A seta C é a verdadeira seta da velocidade do cara. Essa velocidade a gente chama ela de tangencial, justamente por ela ser sempre tangente à trajetória. A todo momento a velocidade é tangente à trajetória. Observem que assim, eu vou botar a setinha para deixar claro que eu estou falando de um vetor. Porém o módulo desse vetor é constante, por isso que o movimento é chamado movimento circular uniforme. Então o módulo da velocidade é constante. Essa pontilhada representa o raio da trajetória, que poderia ser o barbante que segura a pedrinha. Observem que está sempre perpendicular ao raio da trajetória e a velocidade que é tangencial. Ah, claro, a matemática nos ensina, né, que reta tangente é aquela que passa beliscando a circunferência e ainda é sempre perpendicular ao raio da circunferência. Então até agora eu só comentei duas coisas importantes. Que a velocidade é constante em módulo e que a velocidade é tangencial. Só. Mas se a velocidade está variando, eu tenho que dar um jeito de calcular a variação dessa velocidade. E isso se faz através da ideia de aceleração. Porém, quando eu coloquei essa fórmula aqui, a aceleração é ΔV sobre ΔT, eu já estou trabalhando com ela no caráter escalar. Eu não estou mais me preocupando com a direção e o sentido. Então, na verdade, eu vou trazer a ideia de aceleração vetorial para a gente de novo. É a única passagem desafiadora da aula é essa aqui, tá? A única passagem desafiadora da aula é essa dedução que eu vou fazer agora. É uma dedução que eu ainda não lembro de ter aparecido no vestibular, mas na hora que aparecer quase ninguém vai acertar. Deduzir a fórmula da aceleração centrípeta. Eu mesmo nunca tive o prazer de ver um professor meu, nem no ensino médio, nem na faculdade, deduzindo essa equação, apesar dela ser relativamente fácil de deduzir. Então eu peço que tu me acompanhe aí na dedução da aceleração centrípeta. Se cair, né, uma questãozinha aí no vestibular mais argumentado, quem resolver ela vai sair na frente da galera.
Já te ensinei alguma coisa de vetores, certo? Te ensinei a operar vetores graficamente? Regra do polígono, bundinha na cabecinha. Então, peraí, cara, isso aí é uma operação vetorial. Eu calcular a aceleração de um sujeito, eu tenho que pegar a velocidade final do cara e subtrair a velocidade inicial vetorialmente. Vetorialmente. Eu vou dizer que aqui é o início, por exemplo, e para ficar fácil de enxergar a solução, eu vou dizer que ali é o fim. Ó. Esse é o início e aquele ali é o fim da observação que eu estou fazendo. Como é que se faz aquela diferença de vetores ali? Ó? Aquela variação de velocidade ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. Vamos fazer essa operação vetorial. Eu tenho que pegar o vetor final, V, que é horizontal, e vou subtrair dele o vetor V0. Subtrair o vetor V0, que é para cima, é somar com o vetor menos V0, que é para baixo. Concorda comigo? Vetor menos V0. Eu tanto posso colocar a bundinha na cabecinha para fazer o método polígono, como eu posso colocar a bundinha com bundinha, esse é o vetor menos V0, e fazer pontilhada paralela e desenhar o vetor resultante. Como é o nome desse vetor resultante? ΔV, obrigado. Só para ver se a galera estava ligada. Estou calculando o vetor ΔV. ΔV, está ali. Vocês aceitam que se eu quiser eu posso criar um triângulo com esses vetores aí? Posso, né? Se eu tivesse feito o método do polígono, esse vetor estaria desenhado aqui, ó, e fecharia um triângulo. Legal. Por enquanto não tenho nada demais, só consegui fazer um triângulo com os meus vetores. Vou fazer aqui embaixo o método do polígono, que é o que vai me interessar. Velocidade final menos a velocidade inicial, é o menos V0, deu o vetor ΔV, variação de velocidade. Engraçado, tu vê, né? O vetor ΔV, se eu fosse desenhar ele aqui, né, ele apontaria para o centro, né? Concorda comigo? Esse vetor ΔV, ó, se eu fosse desenhar ele bem aqui, ele apontaria para o centro. Quer dizer que a mudança de velocidade daqui até aqui estava apontando para o centro. Faz sentido, né? Nós estamos buscando a aceleração centrípeta. Então faz sentido. Agora vem cá. Se eu quiser acompanhar a posição desse corpo com o passar do tempo, eu poderia dizer que a origem do meu sistema é o seno da circunferência. Eu poderia desenhar esse vetor como vetor posição inicial, o vetor D0. Concorda comigo? Se esse aqui é o meu referencial, a origem do sistema, eu posso dizer que esse vetor aqui é o vetor posição final, o vetor D. E quem vai ser esse vetor aqui, gente? Ó? Esse vetor que sai da onde o cara estava no início e chega aonde ele parou. Esse vetor aí não é o vetor ΔD? Se eu quiser calcular o deslocamento vetorial dele, é uma operação vetorial, mais uma vez, é o vetor final subtraído do vetor inicial. Vamos representar isso, vamos representar. Vetor final é o vetor D. Vetor D. Menos o vetor inicial. O vetor inicial aponta para lá. O menos D0 aponta para a esquerda. Eu poderia fazer bundinha na cabecinha. Esse é o menos D0. E aí faz sentido dizer que aquele deslocamento que saiu daqui e chegou até lá era o vetor ΔD. O que vocês podem me falar sobre esses dois triângulos que nós formamos aí? São triângulos de que tipo? Ambos foram triângulos retângulos, eu concordo, mas só porque eu escolhi essas duas posições para trabalhar, então, né, tudo bem, ambos os triângulos são retângulos. Mas vocês aceitam que os ângulos, esses ângulos aqui tem que ser iguais também, ó? Se aqui for alfa, ali tem que ser alfa. Pensa bem, o vetor velocidade ele é sempre perpendicular ao raio da curva, o tempo todo. Então, quando eu fiz esse deslocamento daqui para cá, esse vetor velocidade sofreu uma certa mudança angular. Mas o vetor posição também não sofreu a mesma mudança angular? Ou seja, esses triângulos que eu construí têm que ser semelhantes. Eles obrigatoriamente têm que ter os mesmos ângulos. E se eles têm os mesmos ângulos, portanto são semelhantes, têm seus lados triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. E já que existe isso, eu posso fazer uma semelhança de triângulos. Então aqui, ó, por
velocidade e a variação vetorial da posição. Algo honesto. Não tem sacanagem nenhuma. Fiz dois triângulos que, se tu parar para pensar, obrigatoriamente tem que ter os mesmos ângulos internos e, portanto, são triângulos semelhantes. Já que triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais, tu deve concordar comigo. Com a seguinte ideia, ó. O valor desse ΔV dividido pelo valor do V tem que dar o mesmo que o ΔD, o valor do ΔD dividido pelo valor do D. Certo? O maior lado desse triângulo dividido pelo menor lado tem que ser igual ao maior lado desse triângulo dividido pelo menor lado. Como os dois lados são iguais, é um triângulo isósceles, além de ser um triângulo... Tu vê, nesse caso fica tão óbvio que eles são... que é tudo 45 graus, né, os outros ângulos, né? Nesse caso específico, porque eu selecionei isso como início e isso como fim. Se aqui fosse o fim, o ângulo já não seria 45 graus. Mas nesse caso fica retumbante que eles são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes têm lados proporcionais. Observem que na hora que eu escrevi isso, eu já estou pensando no caráter escalar. Não tem mais a setinha agora, certo? Não tem mais a setinha, eu só me preocupei com os tamanhos dos triângulos. Mas tu vê, cara, eu queria achar ΔV sobre ΔT, cara, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar essa velocidade para lá e vou dividir pelo tempo dos dois lados, que eu tenho o direito de fazer isso, vê se tu concorda. Primeiro, né, quando eu passo a velocidade multiplicando lá para o outro lado, na verdade verdadeira eu estou multiplicando ambos os lados da equação pelo valor da velocidade. E é óbvio que a igualdade vai continuar verdadeira. A galera que não entende essa matemática básica pode decorar que se o número está dividindo, passa multiplicando. Isso pode ter consequências no futuro, mas em outro momento a gente discute isso. Tu deves aceitar também, como é uma igualdade, se eu divido o lado esquerdo por ΔT, eu também divido o lado direito por ΔT, que é o tempo que demorou para ir daqui até ali. Isso continua sendo verdade, essa igualdade. Se antes ela é verdadeira, depois que eu divido ambos os lados por ΔT, continua verdadeira. E o que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo? Como é o nome disso? Aceleração. E como é o nome disso aqui, a distância dividido pelo tempo? Velocidade. Tu vê, essa velocidade já estava ali. Surgiu uma outra velocidade ali. E essa distância D não é o próprio raio da curva? Concorda comigo? Essa distância D é o raio da curva. E V vezes V? Oh, yeah! Olha que dedução bonitinha, a dedução da aceleração centrípeta. E observe, o começo foi light. O começo só tive que desenhar dois vetores, dois triângulos com os vetores, variação da velocidade e variação da posição. Então não foi nada de absurdo fazer esses triângulos de vetores. Depois a semelhança de triângulo foi tranquila também. O detalhe é o cara sacar que ele tem que dividir ambos os lados da equação por ΔT e enxergar que ΔV sobre ΔT é aceleração e ΔD sobre ΔT é velocidade. Se sacou isso, o cara sabe deduzir a fórmula da aceleração centrípeta e é um dos poucos. Se tu pega essa dedução dessa equação no vestibular, dá menos do que 0,1% de acerto. Então tu vê, né, fica 1 por 1000. Tu entra no grupo do 1 por 1000. Só a cada 1000 jovens tem um que se dedica o suficiente para se preparar para uma situação dessa. Deduzida a fórmula da aceleração centrípeta. Agora eu não vou mais ter preocupações de usá-la. Eu odeio usar uma equação na frente do aluno que eu não mostrei para ele onde é que ela existe, como é que ela funciona, por que ela funciona. E agora eu estou tranquilo. Ó. Se aparecer converso na aceleração centrípeta, dá para matar essa história aí. Além disso, eu gostaria pelo menos de ter comentado com vocês o que é período, o que é período e o que é frequência. Pena que o sinal bateu. Mas eu vou já aproveitar a primeira oportunidade, ó. Período, o tempo que leva para completar uma volta. O tempo que leva para completar uma volta. E frequência, o número de voltas completas em uma unidade de tempo.
A volta não precisa ser completada, na verdade, é o número de voltas, pode ser meia volta também. O número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Tem gente que fala para o aluno assim, ó, galera, quer calcular um período, tu pega o tempo e divide pelo número de voltas. Tu quer calcular a frequência, tu pega o número de voltas e divide por quanto tempo passou. Eu acho um absurdo fazer isso, porque essas fórmulas não vão estar no dia do vestibular e teria que decorá-las. Eu prefiro que tu faça uma regra de 3. Com uma regra de 3 tu mata isso aí. Não entendi, professor. Sei lá, tipo assim, o cara em 5 segundos deu 8 voltas. Em 1 segundo ele vai dar quantas voltas? Isso é a frequência. Aí tu faz a multiplicação cruzada, ó. 5F é igual a 8, F é igual a 1,6 Hz, que é a unidade do Sistema Internacional para a Frequência, Hertz, em homenagem ao inventor das ondas de rádio. Inventor não, né? Descobridor da natureza, Deus é que inventou, teoricamente. Então tu vê uma regra de 3, tu acha a frequência, não te apega a fórmulas que não vão existir no dia do vestibular. Se tu quisesse achar o período, era só fazer assim, ó. Qual é o período para dar uma volta? 5 segundos, 8 voltas. E uma volta demora quanto tempo? Isso aqui é período. Tu faz a multiplicação cruzada, 8t igual a 5, t igual a 5 sobre 8, 2,5, 1,25, 0,625 segundos. A gente usa o t grandão, tzão, para período, 0,625 segundos. Observem que um é o inverso do outro, por isso que tu ganha no vestibular que tzão é 1 sobre f, ou f é 1 sobre tzão. Então só discutimos três coisas mais importantes na aula de movimento circulariforme. Que a velocidade é tangencial, módulo constante, mas varia. Para calcular essa variação, a aceleração centrípeta, deduzimos as fórmulas. E falamos sobre período e frequência, duas grandezas importantíssimas no movimento circular uniforme. Já dá para arriscar alguma coisa de MCU, cara. Não tudo, mas já dá para arriscar alguma questãozinha de MCU.